Um ponto importante para a gente diferenciar na clínica psicanalítica é a diferença entre demanda, desejo e qual é a relação do objeto A, né? E assim, isso é fundamental e a gente tem que ter clareza sobre esses conceitos e como eles são operados na clínica. Então, eu gosto sempre de lembrar do projeto de para uma psicologia científica do Freud, em 1895, em que já lá ele coloca a experiência do desejo, que ele chama de experiência de satisfação, como já uma experiência fundadora do desejo e um desejo enquanto uma falta, como uma ausência. O Freud usa como exemplo a amamentação, a criança que amamenta no primeiro momento, né, com o peito da mãe, que ela tem essa experiência de satisfação, ela tenta repetir essa experiência, só que ela tenta repetir de uma forma alucinatória. E aí ele conceitua até um ego, e o ego tem essa função de fazer essa verificação para a criança, e a criança vai gritar para a mãe vir e dar esse peito, um peito não alucinado. Só que esse peito não alucinado não garante a experiência, essa primeira experiência de satisfação. É sempre uma repetição faltosa dessa primeira experiência. Então, já no Freud, de 1895, ele já coloca o desejo enquanto algo como fundado na falta, né? Nesse exemplo também é muito interessante porque aqui, isso que a gente fala, né, da criança que chora e o outro vem, isso a gente também pode pensar enquanto uma demanda. Isso é a demanda. A demanda é quando o sujeito instaura um outro, sabe que existe um outro e a partir desse momento ele passa a convocar o outro e a presença do outro. E o que o outro pode oferecer para ele ou ela, né? Então, como exemplo, a criança que grita para saber quem vai vir ou de acordo com qual grito, qual a velocidade que a pessoa vai vir, ou se está me ouvindo ou não. Isso é muito comum para quem tem criança pequena, para quem já conviveu com criança pequena. A criança começa a gritar justamente para verificar os efeitos do grito, né? Esse grito tem essa função instauradora do outro e também é uma instauradora da demanda. Não é mais, a criança não grita só porque está com fome, né, no registro da necessidade. Ela está gritando porque ela está demandando a presença de alguém. Então, isso é a demanda. E o desejo é justamente que, por exemplo, vem esse outro e comparece e oferece alguma coisa, seja o peito, seja um dom de amor, ele oferece esse algo, mas esse algo é sempre defasado em relação ao desejo. Então, de certa forma, o desejo é essa defasagem, esse rateio, de certa forma. Esse é algo que sempre falta, mas que a gente sempre vai estar buscando em relação à demanda. E aí a gente tem esse conceito tão importante para a gente, que é o conceito de objeto A, né? É um conceito que a gente tem que estudar com muito cuidado, porque ele foi elaborado por Lacan ao longo de toda a obra, ou se não, grande parte da obra. Então, o objeto A vai ter várias conotações ao longo do seu ensino. Para a gente pensar demanda, desejo e objeto a gente tem que remontar, por exemplo, a assunção subjetiva. Quando a gente está falando da criança, a gente pode remontar ao complexo de Édipo, à castração, ao que o Lacan vai falar da metáfora paterna. Então, primeiro momento a criança está naquela relação dual com a mãe, uma relação ou com o cuidador, né? Essa relação de gozo, e vai chegar um momento que vai entrar um terceiro, que a gente vai falar que vai inserir o nome do pai, vai ser um terceiro que vai exercer essa função do pai e que ele vai barrar o gozo. Tanto o gozo da mãe quanto o gozo da criança, mas o que nos interessa é o gozo da criança. E ao fazer, quando a criança consente com essa operação daquele que está exercendo isso, ou seja, quando a criança consente com a castração, consente com essa perda de gozo, ela
perde algo, perde gozo. E esse gozo que é perdido é causador do desejo. Por isso que a gente fala objeto causa do desejo, que o desejo o sujeito é sujeito do desejo. Porque nessa operação do complexo de Édipo, nesse atravessamento da castração, nesse resultado da metáfora paterna em termos lacanianos, tem como produto um sujeito que perdeu o gozo. E esse perdeu o gozo é representado como objeto causa do desejo, o objeto A, que vai nos causar. Então, e a gente nunca vai encontrar esse objeto, né? Então, em psicanálise isso é muito interessante, né? Eu sou causado por algo que me faz querer outros objetos, ou outras pessoas, ou determinadas situações, mas nunca eu vou encontrar esse objeto na realidade, porque esse objeto diz respeito à minha causa, ele está perdido desde sempre. Para terminar, a gente pode remontar também, para entender melhor um pouco isso, ao famoso texto do Freud, Além do Princípio do Prazer, em que ele está falando ali de experiências desprazerosas que os sujeitos insistem em repetir, em não abrir mão. E aí o Freud pega o caso da criança, né, como exemplo, e pega a criança que faz o jogo do for-dar, né? E aí isso nos interessa porque essa dimensão do desejo enquanto perda, diz respeito à relação com a linguagem também, né? Quando a gente está falando de uma criança que tem a sua assunção subjetiva, que se assume enquanto sujeito e que perde gozo, quer dizer de uma criança que começa a falar por si, que começa a usar a linguagem para comunicar, para colocar algo de si, e ao fazer uso da linguagem, algo se perde, né? Então, assim, a linguagem nunca, aquilo que a gente sempre fala, não existe o verdadeiro do verdadeiro, né? Assim, existe sempre algo que falta no campo da linguagem, né? Como se a gente estivesse num dicionário. A gente busca o significado de certa palavra e o dicionário nos leva para outra palavra e nunca tem um ponto final. Isso é da linguagem. Então, essa dimensão do desejo enquanto falta e essa queda do objeto A, objeto enquanto causa, diz respeito a essa assunção subjetiva em que se perde algo. Por que falamos? Tá bom? Eu acho que é isso. Essa diferenciação é super importante para quem estuda psicanálise. Demanda enquanto instalação do outro, o desejo enquanto justamente esse rateio, essa falha, algo que se perde, que nunca mais é encontrado, mas que nos movimenta, nos humaniza. E o que causa justamente esse desejo é esse objeto perdido, que foi o preço que cada sujeito pagou para se tornar sujeito. Tá bom?